e a gente juntar tudo isso e administrar uma coisa que é a falta de dinheiro. E acho que essa é a tarefa mais difícil de todos nós que estamos aqui. Então, quando a gente fala de organização, que a gente remete um pouquinho ao papel que cada um de nós cumpre na tarefa de organizar o seu diretor. Então, nós temos 3 pessoas que são pessoas-chave e precisam saber qual é o seu papel dentro do diretório. O presidente, o secretário de finanças, o secretário de organização. Se essas 3 pessoas, e aí remete lá aquele curso que a gente fez no ano passado, sobre formação de dirigentes, qual o papel de cada um para conduzir o seu diretório, para constituir e construir uma relação dentro dos nossos municípios, onde a gente possa discutir e interferir na política daquilo que a gente pensa no nosso município. Porque o presidente ele precisa saber quais são as funções dele, com quem ele dialoga, como ele representa, como ele faz. O secretário de Finanças precisa cuidar da prestação de contas do diretório. E não é mais naquela época que a gente fazia tudo rapidinho e entregava para o cartório. Hoje, desde 2018, é uma taxa repetitiva, mas a gente precisa ter um olhar cuidadoso por isso. Porque são CPFs que são colocados ali. Então, quem responde pelo município é o presidente, o tesoureiro e a Assembleia. Os demais companheiros ajudam a organizar, mas os responsáveis são quem assina o documento. Então a gente precisa ter esse cuidado. Por que é obrigado a prestar conta? É a Silene que está inventando? Não. Uma resolução do TSE. De muito tempo. E isso vem se aprofundando e exigindo o cumprimento. Em 2018, 2019, por aí, a gente começou a andar todo o Estado a partir de uma resolução do TSE, que exigia e fez um levantamento de conta de todos os diretórios. Aí a gente encontrou o diretório que tinha conta de 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, esquecendo que a partir de 18 a gente era obrigado a abrir as contas eleitorais, mesmo que não tivesse um único candidato no município. Mas se você abre conta, você tem que prestar conta. Você abrir uma conta no banco, você tem que prestar conta. Isso demanda custo, demanda dedicação. E a gente começou a fazer esse trabalho junto ao Comitê Estadual, com o apoio da nossa contadora, e depois o Dr. Michel veio se somar a esse grupo quando, em 2020, ele veio para o Brasil. Então, é 2019. Isso a gente tem tornado uma constante, a necessidade de cada município cuidar das suas demandas. Eu cheguei aqui com o Diocena que já me revelou algumas coisas também do município que ele mudou para lá. Tá? Então, isso é uma tarefa que a gente vem vindo há muito tempo. E a gente precisa do retorno dos companheiros. Quando a gente recebe documento, a gente precisa que o documento seja assinado, seja devolvido. A gente faz um questionamento, a gente precisa dar resposta. Porque às vezes por que a gente tem essa tratativa de fazer tudo por e-mail? Porque o e-mail você registra aquilo que você solicitou e registra a resposta. Tá? Porque assim, o WhatsApp é uma coisa pessoal. Os telefones que a gente tem não aguenta receber documentos. É muita carta. Então, por que a gente faz via e-mail? A gente tem oficialmente o que cada município encaminhou, o que a gente solicitou, o que falta ou o que não falta. E ontem, a gente, depois de uma longa tarefa, parabenizar aqui já de mão o Dr. Michel, que a gente conseguiu resolver um problema que estava bem complicado numa prefeitura, na cidade de Eldorado, onde a gente tem chances reais de eleger
eleger a prefeita da cidade. Só que esse trâmite da burocracia estava tão enroscado que assim, faz um mês e pouco que a gente está cobrando com outras pessoas, ajudando a cobrar os companheiros que efetivassem essa documentação. Porque a gente tem condição de eleger vereador e a prefeitura, mas a tratativa da organização local estava muito complicada. Então, ontem a gente conseguiu, ontem saiu de fato a liminar, que a gente conseguiu reativar o diretório do CNPJ, e aí o PT pode realmente interferir na política local. Por isso que eu estou falando, quando a gente pode interferir, a gente não tem nenhuma suspensão, não tem nenhuma penalidade da legislação. Já chega do diretório estadual que a gente vem carregando e vamos dar conta de continuar cumprindo as tarefas até que a gente tiver, que na hora que sair vem outros, cumpre, mas tem que cumprir. Porque acho que assim, qualquer atitude que a gente tenha na construção de um objetivo, a gente tem que assumir que essa atitude é uma atitude coletiva e que ninguém tomou uma atitude enquanto partido de uma forma sozinha, solitária. Então nós tomamos algumas atitudes do passado, a gente vai carregando e vamos continuando a construir. Mesma coisa, não sei se vocês devem ter percebido, de um processo, uma discussão de uma PEC na Câmara Federal, que era a PEC da anistia. Todo mundo ouviu, né? Ai, as mulheres vão ser penalizadas. Se não passar a PEC, as mulheres vão ser mais penalizadas ainda. Os negros vão ser mais penalizados ainda. Porque tudo isso, a gente teve um motivo para a decisão que o Nacional tomou de pegar 1/3 do fundo eleitoral de 2022 e dizer assim, este aqui é para eleger o Lula. O resto, a gente aplica as contas. Agora, eu só faço uma pergunta para vocês, diante da realidade de hoje. Se a gente não tivesse feito isso, vocês têm ideia do que a gente ia estar passando hoje? Vocês têm, assim, dá para parar e pensar um pouquinho? Se a gente não tivesse conseguido eleger o presidente Lula, o que nós estaríamos vivendo neste país hoje? Então, assim, a gente tem que fazer a crítica, mas a gente também tem que olhar o outro lado da decisão tomada. Tá? Então, a gente, enquanto dirigente, às vezes a gente toma algumas atitudes, mas a gente tem que ponderar os dois lados da questão. Não pode ser tudo a pé e pouso. Porque senão, a lá Argentina não nas mostras, né? Boa coisa. Mas, em relação àquilo que a gente, nesse processo hoje, está bem, quando eu cheguei, tem que tratar bem ela, não sou eu. Nós somos um grupo, nós temos um grupo de trabalho, um GPE, que está fazendo esse levantamento. A gente tem conversado com vários presidentes e presidentas dos diretórios para saber como é que estão as candidaturas. Porque não adianta dizer que nós temos o segundo maior fundo eleitoral do país, porque ele tem que ser repatriado em 26 estados. Nós temos que discutir quais são as prioridades de investimento para que esse recurso ele tenha fruto no processo eleitoral. Por exemplo, eu tenho 4 candidatos, 4 prefeitos no estado de São Paulo. O PT tem 4 prefeitos. Diadema, prefeito Felipe, Mauá, prefeito Marcelo, Matão, prefeito Cito, Edinho, Araraquara. O Edinho já está reeleito, né, pela 4ª vez, não pode se candidatar agora, mas nós apresentamos o nome da secretária de Saúde. Uma secretária que, num momento de pandemia, enfrentou o que enfrentou, e Araraquara foi um modelo de discussão do tratamento disso, da Covid. E está em primeiro lugar nas pesquisas na cidade, tem chances reais de ganhar a prefeitura, e nós vamos saber, nós vamos deixar de investir numa candidatura com chances reais, e aí vamos fazer o discurso do politicamente correto, vamos distribuir para todo mundo, e qual vai ser o saldo eleitoral disso?
Qual vai ser o saldo que nós vamos ter dos municípios para fazer o enfrentamento? Porque este processo de 24 é a construção do caminho de 26. Se eu não passar por essa pedreira agora, a gente pode imaginar o que vai ser 26. A forma como está sendo construído. Todos os enfrentamentos com o governo Lula no Congresso e no Senado. Também no Senado. Temos que fortalecer todos os companheiros e as companheiras. Mas nós temos que ter objetividade. E as companheiras e companheiros nos seus diretórios também precisam ter um objetivo. Qual é a tarefa que cada um tem que ter aqui? O que é o objetivo de Cesário? Eleger o quê? Eleger o prefeito e o vereador? Qual é a tarefa que os companheiros e companheiras têm feito na cidade hoje? Na construção dessa candidatura de prefeito, na construção da chapa de vereadores e vereadores. Essa é a tarefa que cada um de nós tem que fazer na sua cidade. Eu sou de uma cidade onde já tive prefeito 2 vezes por prefeito. E hoje está uma vergonha. Tá? Nós já chegamos até 4 vereadores na Câmara Municipal. Hoje nós não temos nenhum. Então, acho que a reconstrução que todos nós estamos dizendo aqui passa da discussão estratégica de cada município. Eu vou lançar o candidato a prefeito, mas eu tenho condição de eleger pelo menos um vereador? Esse candidato a prefeito tem potencialidade para fazer uma boa disputa e puxar a chapa para cima? É isso, gente. A gente tem que ser claro entre nós. Se a gente não for claro entre nós estamos jogando com quem, então? Com quem está lá fora querendo derrotar a gente? Eu acho que tem um momento de avaliação que a gente precisa fazer. Não estou fazendo nenhum discurso aqui para desencorajar ninguém, não. Mas é a realidade daquilo que a gente tem diante da dificuldade que nós vamos passar. Eu não posso dizer para vocês assim, ó, o município tal vai ter X de fundo eleitoral. Vocês ouviram tudo dizer aqui, acima de 100 mil, quem cuida? A direção nacional. Inclusive no aporte de recursos. Na discussão da política de aliança. Nós temos o nosso GTR, eu sou mesmo, Januário, Turco, e demais companheiros aqui que não estão aqui. Mas a gente vai, bota isso. A gente está buscando interagir com todos os diretórios para a gente ter essa clareza daquilo que a gente precisa discutir com vocês. Quando a gente fala de fundo, o Michel até falou um pouquinho a respeito de abertura de fundo. A partir do registro de candidatura, tem uma coisa que é muito importante a gente deixar claro para vocês. O período de convenções é de 20 de julho a 5 de agosto. Até que se homologue as candidaturas, até que você tenha o CNPJ, até que você tenha aberto a sua conta. Nós temos um entrave na legislação este ano, por conta da aplicação do recurso de mulheres negras, homens negros, até o dia 30 de agosto, esse recurso dessas candidaturas, principalmente, deverão estar distribuídos. Então, nós precisamos que as convenções e os registros de candidatura não fiquem para a última hora. Porque depois a gente tem a tarefa de distribuir os recursos. Ou da forma como a gente está fazendo a nossa discussão. Mas a gente precisa dessa informação. Quando a gente fala de documento para apresentação de contas, e o Michel falou isso, cada candidato ou candidata vai receber um termo onde ele vai registrar o número do seu CNPJ, seu CPF, conta bancária, parari, parará, e isso é um documento para prestação de contas. Ele não pode ter rasura, ele não pode demorar para chegar. Então, cada diretório tenha uma pessoa cuidando disso. Porque a parte da burocracia que enterra as coisas, e aí a gente escuta alguém falar assim, na última eleição de 2020, nós no meio de uma pandemia
usar esse fundo eleitoral, a dificuldade para passar recursos, e com as nossas contas do PT com bloqueio judicial, a dificuldade de passar recursos foi muito grande. Então, se demorou a chegar, a solicitação era uma via de mão dupla. Alguém pede e alguém retorna. Nós precisamos também da agilidade, da volta desse documento para que a gente possa concretizar aquilo que é o nosso trabalho. Então, a gente sempre trata de uma forma mais ampla, rápida e clara. Não dá para mandar um documento deste, até porque isso vai para a prestação de contas do Nacional, com branquinho, rabiscado. Aí é coisa de professor chata, mas é a verdade, é um documento oficial, onde o candidato assina e reconhece firma. Não pode ter rasuras. E se tem rasura, nós vamos mandar de volta. Por isso que a gente já está avisando, não mande. Faça outro, providencia direitinho, deixa vacinar depois que está tudo pronto. Não entrega papel para o candidato assinar, fala, vai fazer campanha, e quem ficar lá faz de qualquer jeito. Preenche primeiro tudo, não erre, procure copiar. Abertura de conta. Nós vamos ter agora o advento de abrir conta, Michel, né? De recursos de mulheres negras, de mulheres brancas, de homens, de candidatura de homens negros. Até isso nós vamos ter que abrir contas diferentes. Porque quem será perito da prestação de contas, da aplicação, será o nacional. Não, mas infelizmente, companheira, eu também acho, né? Nós somos mulheres, somos homens, mas se a partir do mês de 2020 nós tivemos que dar um cavalo de pau no meio da coisa, não? Por conta da decisão do TSE. Nós tivemos que refazer tudo por conta disso. E quem será perito e autuado, se não houver aplicação, é o nacional. Dessa vez será só o nacional. Portanto, esse cuidado todo do candidato, da inscrição do candidato. E outra, por favor, gente, sejam sinceros a inscrever-se, porque nós tivemos caso, assim como a gente tem das cotas nas universidades, nós tivemos casos de fraude na inscrição dos candidatos. Aí eu me autodeclaro. Só que quem vai fazer essa aferição é o TSE. Então ele vai pegar a fotinha do candidato e vai olhar. Então, muito cuidado nesse preenchimento. Porque aí é o CPF que está ali afirmando aquilo que é o responsável pela informação. Não é quem colocou no sistema. Portanto, nós mandamos na oficina, o Dr. Michel distribuiu um roteirinho, tem lá para fazer uma pré-inscrição manual dos nossos candidatos e candidatas. E tudo isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Porque daqui para frente, cada um vai responder. A resposta dada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral é que daqui para frente a gente não vai exigir mais nada. Então cada um é responsável pela informação que coloca no sistema. E não dá para dizer que foi o fulano que colocou para mim. Né? Porque depois vem o seu CPF. Tá? Então, assim, a gente ter um cuidado mesmo das nossas prestações de contas, o cuidado da gente construir a nossa organização